Via Justiça de hoje fala sobre o mercado marginal, as pirâmides, os golpes financeiros na pandemia. Nossos convidados, o desembargador Wanderley Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Lázaro Guilherme. Esses golpes aumentaram na pandemia, desembargador, segundo autoridades do setor. Como explicar isso? É verdade. É porque com a pandemia, aquela velha máxima, fique em casa. No ficar em casa, as pessoas usam mais a internet e aí estão, né, nesse uso incontínuo da internet, estão sendo vítimas desses marginais, que assim eu chamo, porque vê a chamada na internet, até no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, induzindo essas pessoas a investirem nesses fundos fictícios para dar o golpe e lesar as pessoas, lesar gente de bem, gente que trabalhou muito para ter um pequeno situação financeira para visar o futuro, inclusive da família, e são lesados. Então, nessa pandemia, assim eu classifico, Carlos, porque na pessoa ficar em casa, não poder sair por causa da Covid-19, e eles são, vou dizer a verdade, atentados, muitas vezes, no WhatsApp, e a investirem nesses fundos com esses marginais que estão dando golpe e ficando milionários, lesando pessoas de bem. Doutor Lázaro, o senhor concorda com essa fala do desembargador quando ele fala que são tentados, é uma tentação cair nesses golpes? Sim, Carlos, como muito bem dito pelo desembargador Wanderley Paiva, é uma tentação, principalmente neste momento de pandemia, em razão da crise econômica decorrente da pandemia. Então, muitos ficaram sem empregos, né, foram demitidos, contratos de trabalho suspensos, e em razão disso eles veem uma oportunidade que, de fato, é muito tentadora. Eu acho que essa é a grande pegada, vamos assim dizer, dos golpistas, porque eles apresentam um projeto tentador e a pessoa, em um momento de pandemia, em um momento recluso em casa, sem oportunidade de trabalho, acaba se vendo ali numa situação de sonhos e caindo em golpes, por isso do aumento nesse 2020. Vamos entender o que é o mercado marginal. Eu pergunto para o senhor desembargador, a gente sabe que as pirâmides, elas fazem parte desse mercado que é bem mais amplo. O que vem a ser o mercado marginal? Esse mercado denominado mercado marginal, ele engloba as pirâmides financeiras que podem ser associadas a criptomoedas ou a qualquer outro ativo financeiro, produto ou serviço, bem como toda e qualquer atividade de consulta, aliás, gestão, distribuição e oferta pública de valores mobiliários sem registro ou pedido de dispensa da autarquia. Assim eu conceituo esse denominado mercado marginal, e que viram a pirâmide financeira com o único objetivo de dar o cano, de lesar as pessoas de bem. O que são, doutor Lázaro, os esquemas Ponzi no mercado marginal? Carlos, os esquemas Ponzi também, a pirâmide é uma modalidade, né, desses esquemas Ponzi, é quando, na verdade, não se tem um produto de fato sendo comercializado, ou às vezes até existe uma comercialização deste produto, mas a remuneração das pessoas que ingressam neste sistema não advém da comercialização do produto. A sustentação deste esquema, e por muitas vezes ele acaba se ruindo, é justamente porque a remuneração depende de novos ingressos de pessoas dentro do sistema. Então, quando nós denominamos pirâmide, o topo da pirâmide, e aí vai crescendo essa pirâmide, aumentando a base dela, e a remuneração da pessoa depende do aumento dessa pirâmide. Chega uma hora que não é mais possível aumentar essa pirâmide, porque é uma limitação populacional, né? Existem estudos de que em uma pirâmide simples, que você precisa indicar 6 pessoas, o que num primeiro momento não é um número exagerado, né? Você pensar, eu consigo indicar 6 pessoas, eu consigo trazer 6 pessoas para esse sistema. Na 12ª cadeia, vamos assim dizer, base da pirâmide,
ela já tem tudo para ruir, porque vai faltar, né, população suficiente para tanto. Então, esses esquemas, Ponzi, a pirâmide, funcionam dessa maneira. Alguns até aparentam ter algum produto de comercialização, mas esse produto, na verdade, ele não tem rentabilidade alguma, a rentabilidade é na condição de trazer novos associados. E essa é a grande dificuldade dela se sustentar a médio e longo prazo. Bom, eu tenho dados aqui da Comissão de Valores Mobiliários, para os senhores ficarem informados. A Comissão de Valores Mobiliários registrou um recorde de indícios de crimes financeiros de janeiro a setembro em comunicação ao Ministério Público. Foram 260 comunicados. Ultrapassou a marca de todo o ano passado, que teve 184 comunicações. Desembargador, quais as pirâmides que mais chamaram a atenção nesse 2020? Olha, as que mais chamaram a atenção foram noticiadas, inclusive, pelo Fantástico, né? Essas 3 foram anunciadas pelo Fantástico, e esses criminosos, eles usam o mercado, por exemplo, de gente famosas, como Zico, Sérgio Malandro, e gostam muito de jogadores de futebol. E tem um detalhe importante, que eu não sei se o doutor Lázaro já está sabendo. Sabe o que eles estão usando hoje? Mulheres bonitas, para convencer os homens a investir nesse mercado. Então, eles estão usando muitas mulheres hoje. Aqui em Minas, eu tenho notícia de um ex-jogador do Atlético, um ex-jogador do Cruzeiro, que foram lesadas por mulheres, dizendo empresárias, que tinha um investimento para eles. Um, inclusive, está na justiça para ver se resgata esse valor que ele foi jogar no exterior, me parece, na Arábia, e ganhou um bom dinheiro, investiu lá, coitado, e hoje ele está numa dificuldade financeira aqui em Belo Horizonte. Está vivendo, inclusive, de ajuda de irmãos da igreja. Então, eles usam muito isso. Então, tem várias pirâmides. Aqui em Minas, nós tivemos uma em Contagem, recentemente, que está tramitando na 4ª Vara Criminal o processo, né? Agora, é uma dificuldade para prender esses bandidos, porque a pena é muito pequena. Então, há essas dificuldades. E, normalmente, eles usam laranja, os famigerados laranja, para colocar os bens em nome de laranjas. Então, e está aumentando agora, como você disse, cara, na pandemia. Então, está aumentando consideravelmente bem. Então, eles usam também o marketing, né, a publicidade, para chamar a atenção para os investidores. Então, na verdade, é um estelionato, né? É induzir a pessoa de bem ao erro. Doutor Lázaro, o desembargador falou das dificuldades, das penas pequenas. Então, é preciso uma nova legislação para enfrentar essa realidade das pirâmides? Bom, Carlos, a questão da legislação criminal, sempre trato com muita parcimônia, com muito cuidado, porque na população cria-se esse imaginário que a solução advém de uma legislação mais rigorosa, mais punitiva, e isso nem sempre é verdade, para não dizer quase nunca. De fato, como bem disse o desembargador Wanderley Paiva, os crimes, os tipos penais que podem incidir sobre essas condutas não são tipos penais com penas muito altas. Então, nós temos, por exemplo, o crime de estelionato, trazido pelo desembargador Wanderley Paiva, que a pena máxima é de 5 anos, crime contra a economia popular, de uma lei extremamente antiga, de 1951, poderia se adequar a essa conduta. Olha que interessante, uma lei de 51 trazendo condutas que estão aí em pleno 2020, muito utilizada pela internet. E com detalhe, doutor Lázaro, o STJ está adotando esse sistema da economia popular, né? Não está adotando o estelionato, né? Eu aqui, às vezes, enquadro no estelionato. A gente pede até o emendácio libelo, mas o STJ já está definido que é crime de economia popular. Eu tenho esperança, num projeto que está no Senado, da relatoria do mineiro Rodrigo Pacheco, de criar o crime das pirâmides, para aumentar essas penas, que essas penas é diminuto. Eu acho que quando o empresário, chamar assim de empresário criminoso, pratica esse crime,
contra aqueles que, com economia pequena, têm uma reserva de mercado para investir, deveria ser chamado de crime hediondo, inclusive, porque você vê o seguinte, o sujeito ganha com seu salário R$ 100.000, investe. Isso aí é um crime hediondo, que está lesando aquilo que foi ganha-pão do cidadão de bem. Me perdoe, doutor, data não, mas né? é isso mesmo. Quando eu fiz a pergunta, o desembargador colocou bem a questão. Não existe ainda o crime de golpe de pirâmide, não é isso, doutor Lázaro? Exatamente. Está um projeto do Senado. Isso. Não existe ainda um tipo próprio para essa modalidade. Como bem dito pelo desembargador, é possível a sua tipificação no crime de estelionato ou num crime lá da lei de 1951, que é um crime contra a economia popular. Até se fala em algumas modalidades, mas não é propriamente para o crime de pirâmide. E permanecendo nisso, doutor Lázaro, mais uma deixa, permanecendo da economia popular e até o de estelionato, vai ocorrer na prescrição, pela demora, pela morosidade da própria justiça e pelo tanto de recursos que se tem. Essa é uma outra questão. Desculpe, pode completar, doutor Lázaro. Desculpe, Carlos. Não, mas esse ponto da investigação trazido pelo desembargador Wanderley Paiva é extremamente importante, porque é uma investigação extremamente difícil, complexa e morosa. Então, a pessoa, antes de ingressar nessa modalidade, tem que pesquisar bastante, porque a investigação criminal ela é extremamente difícil, a identificação dessas pessoas, quando a pirâmide rui, vamos assim dizer, é praticamente impossível, seja porque utiliza-se de interpostas pessoas, popularmente conhecido como laranja, para que esses bens fiquem em nome de terceiro, e não se encontra essas pessoas. Então, a investigação, de fato, é algo que precisa ser também aprimorado, então não se basta simplesmente mudar a legislação. A gente precisa aprimorar os nossos meios, mecanismos de investigação, trazer investimentos para a Polícia Civil. Em alguns casos, a Polícia Federal é possível ser um crime de competência da Justiça Federal, para que a gente tenha uma maior eficiência nas investigações desse tipo de crime. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre o mercado marginal, as pirâmides, os golpes financeiros na pandemia. Participam do programa o desembargador Wanderley Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Lázaro Guilherme. Desembargador, no bloco anterior, o senhor falou daquela reportagem do Fantástico. No caso do Sérgio Malandro, ele denunciou um golpe da empresa de investimentos JJ Invest. Como que foi dado esse golpe? Como que ele caiu nesse golpe? Ele, o rei das pegadinhas, caiu numa pegadinha. Veja bem, como eu falei anteriormente, veio a publicidade patrocinando clubes de futebol como o Botafogo, o Vasco, né? Estampa nas camisas, né? Patrocinando esses times com estampa na camisa, chamou a atenção do nosso Sérgio Malandro. Mas eu quero fazer um alerta, aqui vale fazer esse apelo aos telespectadores, aquela máxima, quem vê cara, não vê coração, né? As pessoas não podem se deixar levar apenas pelas conversas e aparência das pessoas, do caso que eu citei, as mulheres bonitas hoje. Eu quase que caí. Eu tinha uma conta um pequeno investimento num banco, essa empresária saiu desse banco, me liga, muito bonita, me chamou para tomar um café no escritório dela, para investir. Falei, estou fora, não vou de jeito nenhum. Quer dizer, essa já é uma modalidade que eles estão usando. Então, o caso, por exemplo, do acusado, chegou a patrocinar 24 clubes, esse JJ, né? Chegou a patrocinar 24 clubes de futebol, esse JJ Investimento. Entre eles o Vasco, o Botafogo, dentre outros. E aí onde caiu o Zico também. O Zico também caiu nesse mesmo investimento. E essas pessoas deram cano, ninguém sabe onde estão. E como recuperar isso?
A imprensa divulgou, parece que foram 170 milhões. 170 milhões de prejuízo, exatamente. Referente a mais de 3 mil pessoas físicas. Essa foi a notícia. Milhões de reais. Exatamente, entendeu? Então, como recuperar esse investimento que eles fizeram? O que eles ganharam com esse investimento está em nome de laranja. Aí tem que saber quem é esses laranjas, para a Receita quebrar o sigilo fiscal e talvez numa ação civil, numa cautelar, descaracterizar a pessoa jurídica para tentar resgatar alguns bens da pessoa física. Mas é dificílimo na justiça, é muito difícil, sabe? Porque os laranjas normalmente não aparecem, né? Não aparecem. Nós tivemos um caso em Minas, cara, de um amigo meu que investiu, e ele colocou tudo em nome laranja. Até o avião que ele tinha, a viúva perdeu. Não recuperou. Até o avião que ele tinha. Então, isso é um alerta que a gente faz. Quem vê cara, não vê coração. Doutor Lázaro, além da JJ Invest, a imprensa citou day traders, que perdeu dinheiro de clientes na Bolsa e sumiu do mapa. Como foi o golpe dado pelo day trader, se é assim que fala? Mais um golpe que segue a cartilha padrão. Utiliza-se de uma empresa que aparentemente possui credibilidade no mercado financeiro, né? Então as pessoas passam a acreditar por conta disso. Às vezes, utiliza-se de garoto propaganda famosos, e aí, no momento que há um grande investimento capital, essa empresa vai ruindo aos poucos, vai perdendo os contatos, e as pessoas que investiram ficam sem qualquer lastro para conseguir recuperar esse valor. Então, foi mais um golpe, e aí, mais diretamente ao mercado financeiro. Talvez não conheço a investigação desse caso, apenas pelas notícias, mas nem sabemos, doutor Lá, nem sabemos se tem evasão de moeda, né? Evasão de Visa e lavar dinheiro, não sabemos ainda, né? Isso. Até por inclusive, se tiver esses crimes de evasão de divisa e lavar dinheiro, a competência já é da Justiça Federal. Perfeito. Prossiga, doutor, desculpa. Não, fica sempre à vontade, desembargador Wanderley. Então, são crimes contra o sistema financeiro, que pode fazer operar uma instituição financeira que já atrairia competência para a Justiça Federal, além desses outros crimes de evasão de divisa trazido pelo desembargador Wanderley Paiva. Então, é mais um exemplo, é mais uma demonstração de como se precisa ter cuidado antes de fazer investimentos que, num primeiro momento, chamam a atenção pelo ganho de dinheiro fácil e rápido. Desembargador, no primeiro bloco, o senhor falou sobre criptomoedas. Eu confesso que eu queria saber mais o que são as criptomoedas e como que são dados os golpes com criptomoedas. É através da internet. É uma moeda da internet. Então, nós chamamos no direito de criptomoedas. O criminoso coloca na internet, né, e chamando, até no WhatsApp, para investir. E aí o Zé Coitado cai nesse golpe e investe na criptomoeda, entendeu? Que é nada mais, nada menos do que um investimento nas pirâmides. Só que é uma aplicação via... como tem hoje a ordem de pagamento, né, o Pix, né? Então, nesse sistema, tudo via internet, via WhatsApp, né? Então, aí que vem também, que eu chamo de responsabilidade da internet. Eu acho que a responsabilidade da internet entra nisso também. Queria que os senhores falassem nisso também. A internet ela pode ser responsabilizada? Eu entendo quando essa criptomoeda, e é via internet, que o sujeito cria uma plataforma, se ele criou essa plataforma para lesar as pessoas com a permissão da internet, do Google, do WhatsApp, de todas essas tecnologias que nós temos à disposição, eu entendo, ao meu ver, que ela também é responsável. Ela tem que, antes de assinar, permitir esse tipo de contrato, examinar quem é essa pessoa que está contratando essa criptomoeda para investir, para chamar a atenção dos investidores. Acho que tem que investir para saber se tem até uma garantia. E, na verdade, não tem garantia. Esse é meu posicionamento, cara. E o senhor, o que acha, doutor Lázaro, sobre a internet? Deveria ressarcir? A internet, as empresas deveriam ressarcir quem cai nesses golpes?
Nós tivemos, Carlos, recentemente, o Marco Civil da Internet, né? Porque tentou, de alguma forma, regular um pouco melhor o uso dessa importante ferramenta. Então, a gente tem que entender que a internet não é uma vilã, né? É um grande aliado do século XXI. Então, veio o Marco Civil da Internet e uma outra legislação que eu trago aqui, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem próxima relação com isso que nós estamos tratando. Então, é preciso que isso tudo seja regulamentado para que, sim, seja um provedor de internet, possa, de alguma forma, né, ser responsabilizado, porque ele tem que ter a figura de garantidor, se assim podemos dizer, em relação ao que está sendo veiculado ali. Então, não pode ser a internet a terra de ninguém, né? A terra que tudo pode ser praticado. Não, é um meio importante e precisa estar muito bem regulamentado. E aí, só completando com a criptomoeda, essa moeda virtual, que infelizmente é muito utilizada para práticas de crime, mas ela tem um mercado próprio e que precisa também de uma regulamentação ainda mais Doutor Lázaro, eu acho que específica. deveria ser a responsabilidade passiva da internet também, sabe? De coautoria nisso, que ela permite o empresário a usar aquela plataforma chamando a atenção dos investidores. Então, assim, no direito civil, essa responsabilidade passiva, né, e concorrente da internet também, desse Google, WhatsApp, todas essas tecnologias à nossa disposição. É um grande avanço do século XXI, a tecnologia. Agora, eu entendo o seguinte, é saber usar, né? É saber usar. Eu já julguei um caso aqui, que aquele que repassa comete o mesmo crime do que aquele que criou, por exemplo, fake news. Então, aquele que repassou está cometendo o mesmo delito em coautoria. Então, aí eu entendo também que a rede de tecnologia, a internet, deve ter a responsabilidade solidária. Desculpa, Doutor Tomás. Lázaro, outro golpe em destaque na imprensa foi o da Orion Partner. E a imprensa divulgou que, nesse caso, um dirigente da Orion Partner quase matou a tiro um cliente. Como é que foi o golpe da Orion Partner? Só para Esse lembrar, cara, isso foi lá em Itamonte, viu? Minas Gerais. Itamonte? Foi Itamonte, Olha. Minas Gerais. Como é que foi dado esse golpe? Então, esse foi mais um golpe na mesma estrutura, com a mesma ideia dos que nós já tratamos aqui, e aí a gente vê que um crime, né, contra o sistema financeiro, contra a economia popular, acaba trazendo, né, também uma tentativa de homicídio, né, que é o que foi relatado pela imprensa. Ou seja, isso mexe com o sentimento do ser humano. Então, o ser humano que ali acaba sendo vítima ou não de um golpe dessa magnitude, acaba também provocando, trazendo em si algumas emoções que podem desencadear em crimes mais graves, né, contra a própria pessoa, que aí é o caso relatado pelas mídias, pelas reportagens de tentativa de homicídio. Só para Nós estamos lembrar, Pois não, Ricardo, com a permissão, este investidor, ele foi vítima 2 vezes. Ele investiu, não recebeu, e esse chamado empresário criminoso acampou na frente da casa dele e atirou nele, cometeu a tentativa de homicídio. E o filho dele, de 8 anos, filmou tudo. Né? Não sei se vocês sabiam disso. O filho dele, de 8 anos. Então, o cidadão Edivaldo da Silva, lá na cidade de Itamonte, ele foi vítima 2 vezes. E, coitado, além de ter sofrido a tentativa de homicídio. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Lázaro, em caso de suspeita de fraude, como proceder? No primeiro momento, a pessoa deve tomar todos os cuidados antes de ingressar em um programa, em um sistema deste nível. Sempre suspeite, sempre tome cuidado daquilo que promete ganho fácil. Né? Não existe dinheiro fácil, não existe remuneração fácil. Justamente por ser uma investigação, uma recuperação tão difícil do dinheiro, caso se confirme a fraude, é que o cidadão tem que ter um cuidado a mais, uma cautela um pouco maior.
E uma vez detectado que é uma tentativa de fraude ou uma fraude consumada, comunicar imediatamente às autoridades. Temos aí, seja a Polícia Civil, Ministério Público Estadual ou a própria Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal. É preciso a comunicação, levar ao conhecimento das autoridades para que estas possam apurar da melhor forma possível esse possível crime. Desembargador, considerações finais do senhor? Normalmente, a busca pelos altos rendimentos, de modo fácil, temos que tomar cuidado com a armadilha da ambição. Aí eu peço até escusas às vítimas, que as vítimas veem o chamado, né, e o ganho fácil. Então, o investidor, primeira coisa, quando se for chamado a atenção, essa tentação para investir, consulta a Comissão de Bolsas de Imobiliários, né? Consulta-se o Banco Central. O melhor canal, o melhor órgão de se investir são os fundos garantidores, aqueles fundos que garantem a certa quantia de restituição. Agora, esses outros, me perdoe, são picaretagem. É igual o chamado consórcio fictício. Nós temos, jeito, lança nos anúncios hoje, antigamente era nos grandes jornais, né? Aqueles anúncios pagos, hoje já é na internet. Aqui tinha um jornal, chamava Jornal Balcão, todo dia vem lá, consórcio, paga a primeira cota e já é sorteado. Tudo era golpe. Então, vamos consultar o Banco Central, a Comissão de Valores, antes de investir, ou investir em fundos garantidores, ou ainda, todos nós que temos uma conta em banco, nós temos um gerente à disposição, que nós confiamos neles. Muitas vezes também o gerente se envolve. Eu julguei um caso do sul de Minas que o gerente se envolveu, né? Mas normalmente é uma pessoa de confiança da gente. Então tem que ter todo cuidado, é pouco. Como dizia meu pai, lá na roça, o capial da roça, quem compra a terra não é o melhor investimento. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Wanderley Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o advogado criminalista Lázaro Guilherme. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência.